A graça e a paz, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui nessa noite para estar meditando na palavra do Senhor. E nós queremos expressar o nosso sentimento, a nossa tristeza nessa noite pela partida da irmã Lindaura, né? Sabemos como ela viveu aqui nessa igreja durante tantos anos, o testemunho dela que nós honramos, nos alegramos. E nós queremos orar nesse momento pelos familiares, mas também queremos lembrar do irmão Pedro, que está internado já há alguns dias, do irmão João Rocha, que está internado, e do irmão Saturnino, que perdeu a sua irmã essa semana também. Nós queremos nesse momento estar orando por essas pessoas, pela igreja, por todos aqueles também que estão infectados de uma maneira geral. Maravilhoso Deus, nós estamos na Tua presença, nesse momento nosso coração está triste pela perda da irmã Lindaura, mas que o Senhor tome em Teus braços, porque o Senhor a conhece muito bem, e como ela viveu nesse lugar, nós honramos, nós nos alegramos, porque ela deixou algo que todos nós podemos seguir, ser exemplo e aprender, como ela viveu intensamente a vida com o Senhor nesse lugar. Que o Senhor esteja abençoando os seus familiares, confortando com a graça do Senhor. Queremos lembrar do irmão João, que o Senhor possa ajudar ele naquele lugar, o irmão Pedro, colocamos diante do Senhor, e o irmão Saturnino, que perdeu a sua irmã, a irmã Marlene, que perdeu a sua mãe também. Que o Senhor esteja confortando os corações dessas pessoas e aqueles que têm perdido seus entes queridos, aqueles que não estão bem de saúde, a total recuperação da irmã Natália, enfim. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Meus irmãos, queremos retomar e retornar ao Salmo 23 que nós pregamos no domingo. Queremos estar falando da segunda parte do Salmo 23. Mas nós queremos ler novamente o Salmo 23 todinho, ok? Salmo 23 fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Amém, meus irmãos? Nós queremos recapitular bem breve o que nós falamos no domingo, bem rapidinho. Primeiro nós falamos, nada me faltará. O Salmo começa assim, nada me faltará. Nem faltou abundância, nem faltou coisas ruins, nem faltou coisas boas. Não faltou nada. Teve muita bonança, mas teve tempestade. Teve muita paz, mas teve guerra. Teve alegria, mas teve tristeza. Ele coloca isso. Mas o pastor sempre esteve presente. Repouso em segurança, a completa provisão da ovelha, o refrigério da alma, mostra uma satisfação completa e muita paz. Falamos como ele foi guiado pela vereda da justiça, a importância da observação da lei e dos profetas, a obediência, elemento essencial para a vida espiritual. O pastor conhece a vereda certa. Por amor do seu nome, ele fez, ele faz e ele fará. Não por mérito de nenhuma ovelha, mas pelo amor ao seu nome.
Pelo vale da sombra da morte, nós falamos, pelo maior que seja o perigo, ou até a morte, não há por que temer, porque o pastor está sempre presente. Falamos também do bordão e da vara, a vara que disciplina, a vara que exorta, o cajado que estende a mão, que alcança a ovelha que se distancia, que está se distanciando, e esse cajado o alcança. E agora nós iniciamos a segunda parte, que nós vamos nos deter um pouquinho mais. Primeiro, prepara uma mesa, um banquete, na presença dos meus adversários. Primeiro, a importância da mesa no convívio no seio da família. E na cultura judaica, a mesa era quase um altar, um lugar especial, onde a família tratava todas as coisas. Tudo era tratado ali na mesa. A mesa incentivava uma alimentação saudável e boa, proporcionava momentos felizes. A mesa estimulava a união familiar, mais e mais interação e entrosamento. A mesa impedia o isolamento dos membros das famílias. Todo mundo teria que estar ali, ninguém se isolava, ninguém se afastava. Na mesa havia a construção de uma memória afetiva, um senso de identidade e de pertencer se desenvolvia ali na mesa, todos juntos. Aumentava o sentimento de autoestima, aumentava o sentimento de valorização de cada um, porque todos eram dirigidos com transparência, com alegria, tudo era tratado ali, se enfrentava um ao outro com clareza e com transparência. A mesa era o centro da vida dos judeus. A mesa era o centro de todas as emoções. A mesa era o lugar de comunhão. A mesa era o lugar de celebração. A mesa era o lugar de restauração. A mesa era o lugar do discipulado, do ensino, da educação, da transmissão dos valores, da ética e dos princípios cristãos. Na mesa se compartilhava aquilo que era necessário compartilhar, conversar, tratar e conversar. Mas ele fala da mesa, uma mesa na presença dos meus inimigos. No Oriente, quando você era caçado por alguém, perseguido por alguém, e se você conseguisse entrar na tenda de outra pessoa, ou na casa de outra pessoa, o perseguidor, o caçador teria que parar. Ele não poderia continuar te perseguindo, te caçando. Vou dar um exemplo. A nossa polícia aqui, ela poderia estar perseguindo um dos maiores traficantes criminosos. Se ele pular dentro da grade de uma embaixada, a polícia tem que parar. A polícia não tem como invadir. Se ele entrar na minha casa, a polícia tem autoridade de entrar, não tem problema. E se eu não quiser entrar, eu posso ser considerado cúmplice por impedir. Mas se entrar em nenhuma embaixada, ele não pode continuar perseguindo e caçando aquela pessoa. A pessoa pode ficar do lado dele, dentro da grade, que ele não pode tocar nessa pessoa, porque ali ele está em terreno estrangeiros. Ele está como se estivesse em outra nação. Por isso que ele fala, olha, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor prepara uma mesa e o inimigo pode estar do lado, na frente, mas não tocaria nele. Ele era protegido e Davi compreendia e sabia disso. Então é isso que ele diz, coloca uma mesa na presença dos meus adversários. Os meus adversários estão na minha frente, mas eu estou protegido. Há uma divisão, uma linha divisória que eles não podem passar, não podem me atacar, não podem ultrapassar essa linha, porque essa linha é feita pelo Senhor. Ele fala da unção. Nós sabemos a importância da unção. Durante toda a vida do povo de Deus, a unção tanto era importante na hospitalidade, quando recebia alguém, e se esse alguém era alguém especial, a hospitalidade era maior ainda.
A unção ungia com óleo a sua cabeça como símbolo de bem, de boa recepção. Mas também a unção, sobretudo, era feito na escolha das pessoas para o trabalho. Quando Deus escolhia alguém para o seu trabalho, para uma função, ele era ungido. E isso segue até hoje. Até hoje, quando alguém é escolhido, quando alguém é chamado por Deus, aprovado pela igreja, que é chamado por Deus, esse alguém é ungido. Nós ungimos essa pessoa. Então a importância da unção naquela época e até hoje também para o sacerdócio, além de honrar aquela pessoa com a unção, tinha a importância da unção durante a história, a importância da unção na escolha que Deus escolhia para as pessoas para trabalhar na sua obra. O cálice que transborda, o cálice significa, o transbordar significa servir da melhor maneira possível. Servir em abundância. O cálice transborda, servir em abundância. Servir do melhor que tinha e servir com alegria, porque o vinho simboliza, biblicamente, alegria. O vinho é o símbolo da alegria, assim como o óleo é o símbolo do Espírito Santo. E assim como o trigo, o símbolo do pão. Então, o meu cálice transborda, o cálice transbordou. Significava servir da melhor maneira, servir tudo que tinha e com abundância, servir com alegria, servir com satisfação. Por isso que o cálice transbordava. E ele continua dizendo, durante toda a minha vida, ele está dizendo, durante toda a minha jornada, durante todo o meu caminhar, durante toda a minha peregrinação, o Senhor sempre foi bom para comigo. E a sua misericórdia e a sua bondade sempre me seguirão. Sempre esteve presente. As minhas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, sempre esteve presente. Sempre me seguirão. E ele diz, por fim, habitarei na casa do Senhor. O salmista, ele está pensando em duas coisas. Primeiro, ele está pensando no templo, a casa do Senhor, ele está pensando no templo. Ele está pensando no relacionamento que ele tinha para com o templo. Ele estava pensando como ele gostava do templo. O relacionamento de Deus, de Davi com Deus, se dava sobretudo no templo. Então ele gostava do templo, ele se sentia bem no templo, ele se alegrava com o dia no templo. No Salmo 27, no versículo 4, ele fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então Davi estava pensando no templo no primeiro momento, do relacionamento que ele tinha para com o templo e como ele se sentia confortável, alegre em estar no templo. É gostoso você vir para o templo. E no Salmo 122, ele fala novamente algo bem interessante referente ao templo. No Salmo 122, no versículo 1, ele fala assim, alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Davi tinha um relacionamento gostoso com o templo. Davi sentia confortável, gostoso, alegre quando falava do templo. No templo ele sentia paz, no templo ele tinha um bem-estar, no templo ele sentia talvez o momento mais feliz, mais gostoso da sua vida, se dava no templo. Então quando ele fala, por fim habitarei na casa do Senhor, ele está pensando no primeiro momento no templo. No segundo momento, ele está pensando no fim da peregrinação. Ele está pensando no fim da sua jornada. Ele está pensando no fim da sua vida. Que mesmo assim, no fim da sua vida, quando ele passasse para a nova dimensão, ele estava se referindo à morada eterna. Ele estava se referindo ao descanso eterno, que por toda a vida dele, que ele caminhou com o Senhor, que ele esteve no templo, ele gostava de estar no templo, onde ele sentia muito mais a presença de Deus, porque Deus se fazia no templo, mas ele também está pensando aqui no final de tudo,
na casa eterna, no descanso eterno, na morada eterna. Por isso que ele fala, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Que mesmo depois que a sua jornada findasse aqui, ele iria morar na casa do Senhor por toda a vida. Meus irmãos, o pastor do salmista é o nosso bom pastor. É o pastor de João 10, o bom pastor. Todos nós lembramos, né, do bom pastor, do texto lá de João 10, onde fala o bom pastor. E esse bom pastor que é o nosso pastor, ele continua nos guiando, ele continua preparando uma mesa, um banquete para nós todo o tempo. Ele continua nos conduzindo para as águas tranquilas, para os campos verdejantes. Ele fala do óleo que continua presente através do Espírito Santo. Ele fala do cálice que continua presente, do sangue derramado do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus. Ele fala do alimento, do suprimento, do pasto, que poderíamos colocar como o corpo do Senhor, que também é presente na ceia. Por isso, meus irmãos, nada nos faltará, nem coisas boas não vai faltar, abundância não vai faltar, bonança não vai faltar, mas também não vai faltar luta, tribulações e provações de dor. Mas o que nós deveremos sempre lembrar é que o bom pastor estará sempre conosco. O bom pastor nos guiará sempre. O bom pastor nunca nos deixará. O bom pastor nunca nos deixará só. O bom pastor nunca nos abandonará. O bom pastor, o nosso bom pastor, estará sempre conosco. Ele diz, sempre estarei convosco até a consumação dos tempos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós continuamos na presença do pastor, que nós continuamos sendo ovelha do pastor, guiada, dirigida, conduzida, cuidada, suprida, porque Ele jamais nos abandonará. Que Deus abençoe. Vamos encerrar com oração. Maravilhoso Deus, mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor e pelos Teus cuidados. Meu Senhor, queremos lembrar mais uma vez os nossos irmãos, a irmã Lindaura, mas os seus familiares, os que estão internados, colocamos diante do Senhor. Lembramos de todos os irmãos da igreja, desde as crianças aos anciãos, os que estão com alguma dificuldade de trabalho. Meu Senhor, estende as Tuas mãos e toca onde só o Senhor pode tocar, ninguém mais. Toca, meu Senhor, nos abraça. Abençoa o nosso país, a nossa economia, a nossa saúde, as nossas autoridades civis e eclesiásticas nós colocamos diante do Senhor, que eles possam buscar ser justos e preocupar com o social. Abençoa o mundo, conforta, consola o mundo que chora pelo vírus da morte. Meu Senhor, tem misericórdia. Nos dá uma noite de paz e de alegria, uma noite de descanso, confortado pelo Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vós. Amém. Deus abençoe.